todos os programas de todas as unidades da Unipampa, tá? Então, acaba que para uma chefia, às vezes, estava meio poluído a tela de entrar num programa de gestão aqui, porque ele estava toda a Unipampa, tá? Então, assim, ó, eu estou com uma unidade de teste aqui, nossa, tá no ambiente. Então, eu entrei lá na página inicial, só para mostrar para você de volta aqui, ó. Ele vai me listar. Eu fui lá no menu, programa de gestão. Quando eu vou tentar filtrar, ele já me traz somente no filtro a minha unidade. Eu já não enxergo mais as demais unidades ali, para simplificar esse processo para as chefias localizarem e conseguir dar o andamento da melhor forma ao seu programa. Tá? Então, eu estou na unidade de teste e eu enxergo ela. Tá? Aí o sistema já, pelas regras ali, acabou me colocando também, enxergando aqui o programa da unidade Unipampa, tá? Pela estrutura da árvore. Então, eu vou só filtrar aqui. Uma das melhorias, tá? Antes, tinha o programa, ele era criado, ele não trazia quais eram os servidores que estavam participando daquele programa. Então, alguma unidade da Unipampa já tem 2 programas em andamento, né? Tem um que começou lá dia 1/11, tem outro que começou dia 1 de dezembro, ou dia 1 de janeiro, dependendo. E eu precisava, como chefia, ou o próprio servidor, entrar dentro do programa ao qual eu estava participando para ver alguma atividade. Então, para me saber aonde que o servidor estava, eu tinha que abrir o programa e lá dentro ver quem em qual programa o servidor estava participando. Então, a melhoria que veio essa aqui foi listar os selecionados no programa, tá? Como aqui é um ambiente de teste, eu tenho vários programas aqui e acaba que eu tenho até o próprio servidor repetido em vários programas, tá? Mas no nosso ambiente real a gente não tem essa situação. Bom, feito esse processo aqui, eu vou abrir o programa que está aqui, ó, que tem 3 servidores, cliquei nele, só para vocês entenderem. Ele vai listar aqui os servidores como ele estava antes, tá? Mesma coisa, que ele separou pela modalidade que o servidor entrou no programa. Continua a nossa guia de resultado, continua de cronograma, plano de trabalho continua igual, tá? Não mudou nada aqui, tá bom? Histórico aqui também não. Plano de trabalho. Quando eu estava no meu plano de trabalho lá em execução, ó, eu vim aqui, tinha o calendário, o andamento, tá? A chefia faz o processo de avaliar, continua igual, não mudou nada nesse processo de avaliar, não mudou nada na nossa forma de fazer as solicitações de cadastrar atividade, estouro de prazo, excluir atividade, tá? Não mudou nada nesse aspecto, ok? O que acrescentou no plano de trabalho? Se criou uma guia nova chamada Informações, tá? Aonde tanto chefia quanto servidor podem colocar informações que são relevantes ao plano de trabalho do servidor. Vamos supor, é uma situação que seria útil esse recurso aqui. Estamos agora num período em que tem uma portaria que flexibiliza quem está no parcial a cumprir a sua jornada presencial no remoto também. Essa informação ela é uma informação importante para o plano de trabalho. Então, o servidor ou a chefia mesmo poderia vir aqui, cadastrar a informação e acrescentar, ó, portaria que altera, aí escreve lá os dados, portaria tal. Faz o registro, fica o registro no plano de trabalho de uma informação para o plano de trabalho. Não é uma informação na atividade. Nós tínhamos a única maneira, coloca a informação na atividade. A única forma que tínhamos era de colocar na atividade que eu estava executando por conta da portaria, o meu trabalho que era no presencial, eu executei no remoto. Então, traz esse benefício, além de qualquer informação que seja importante quanto ao planejamento daquele plano de trabalho num todo. Pode ser referente a uma atividade exclusiva, referente ao servidor, alguma informação de auxílio, algum processo, não sei, que tenha alguma informação que seja importante para o servidor nesse aspecto. Tá? Então, na parte do plano de trabalho, foi essa coluna nova que foi criada. Ok? Vamos agora à tela inicial do programa. A página inicial continua igual, traz os programas, traz os planos de trabalho. Observe que tem, além do olhinho, tem um ícone novo aqui, que é uma setinha apontando para cima. Tá? Essa setinha, se for com o mouse em cima, ela vai dizer ir para o programa de gestão. Ou seja, eu estou como chefia, tá? Se eu clicar no olhinho, eu vou para o plano de trabalho do servidor, que está dentro de um programa de gestão. Tá? Então, se eu clicar na setinha, eu vou para o programa de gestão. Clicar nela, vim para cá, abriu aquela mesma tela que eu percorri
no programa de gestão, onde ele me lista todo o programa de gestão com as suas informações. Tá? Ó, estado de benefício, cronograma, os planos de trabalho, ele me lista todo o processo. Aqui entra um detalhe importante também. A chefia agora, as chefias, têm a permissão de excluir um plano de trabalho enquanto ele estiver como rascunho. Tá? Caso precise, o servidor tenha criado errado o plano de trabalho, ou criou no mês errado, ou criou ali, não era para o servidor ter criado. Aconteceu muito do pessoal acabar criando o plano de trabalho no programa errado. A nova versão eliminou esse problema, tá? Já vou demonstrar para vocês. Então, quando eu vou cadastrar um plano de trabalho aqui, ó, ele me lista aqui ó, somente os servidores que estão selecionados naquele programa. Então, o 1, o 13 e o 4, certo? Vou pegar de novo lá para vocês observarem aqui, ó. Vou pegar esse aqui agora, esse programa aqui, ó. Só tem o servidor 2 dentro dele, ó. O servidor 2 participou dessa seleção aqui, está dentro desse programa de gestão. Quando eu vou cadastrar um plano de trabalho, eu só consigo cadastrar para o servidor 2. Era uma regra de negócio que havia na aplicação. Como a aplicação ela é para uso geral das instituições, tinha uma regra de negócio. Que a instituição aderindo ao PGD, quem escolheu as modalidades integral ou presencial ou parcial estão nessas modalidades, quem não aderiu está no presencial. Mas na última versão agora já veio a flexibilização dessa regra de negócio. A gente conseguiu confirmar. A gente só quer que pessoas ou servidores selecionados no programa consigam criar plano de trabalho. Aconteceu de alguns colegas, a unidade tinha 2 programas, o colega entrou no programa errado e acabou criando um programa para ele, só que dizia modalidade presencial. Porque era uma regra de negócio da aplicação, que com a versão 1.8 ela foi resolvida, tá? Para nós, a gente configurou ali, não vai ter mais esse problema que ocorria. Então, volto lá na página inicial. Então, voltei. Tem a setinha ali que vai para o programa, eu vou no aninho, eu vou para o plano de trabalho do servidor. Tá? Então, esse é um plano de trabalho que está sendo cadastrado, tá? Então, ele está com a mesma regra de validação, tentei colocar 160 horas, era um plano para 72 horas, ele já não deixou eu finalizar aqui e enviar para o aceite. Todo o fluxo permanece igual, tá? Não houve nenhuma alteração de fluxo, nenhuma alteração de registro, tá? Somente uma guia nova no plano, com as informações que podem ser adicionadas para complementar as informações do plano, e alguns itens aqui de Atari para facilidade das chefias e dos servidores. Outra questão, que é muito importante daí sim, que a gente não tinha e que as chefias não tinham. Ele marca agora como uma pendência que tem uma atividade que está pendente de avaliação. Quer dizer o quê? O servidor já entregou, a chefia já pode avaliar. Tá? Existe um prazo legal ali que o pessoal da comissão pode passar depois, não estou passando errado o prazo, após o término do plano de trabalho, que a chefia tem que realizar a avaliação da atividade. Tá? Na 1.7, a gente não tinha como localizar, a chefia tinha que entrar lá no plano de trabalho, localizar, procurar se o servidor tinha alguma atividade que tinha ficado sem ser avaliado. Nessa versão 1.8 já tem aqui, ó, servidor 1, ó, nesse plano de trabalho tem uma atividade para ser avaliado. Então, vou lá, se eu olhar o andamento, ó, tem atividade para ser avaliado. Já como chefia, já consigo entrar lá e realizar a avaliação da atividade. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais. Aqui, não. Do acesso de chefia, esse é o fluxo ali, esse é o processo ali, o restante permanece tudo igual ao procedimento que a gente já havia realizado, porém, o perfil chefia, ele vai passar de ter acesso aqui ao cadastro de atividades. Vai ser o perfil gestor, né, que a comissão vai, quando autorizar alguma unidade a criar e cadastrar atividades, vai ser dado o perfil gestor para alguém indicado pela unidade por um período de tempo, para que ela faça esse ajuste e cadastro de atividades. Tá? Substituto. Em alguns casos, pode ser necessário que o substituto passe a ser gestor da aplicação, se o substituto ele for substituto de uma unidade diferente a qual ele está lotado. Aí, o sistema automaticamente vai atribuir um perfil gestor, porque esse servidor está substituto de uma unidade que ele não enxerga. Para ele enxergar, ele precisa passar a ser um gestor do sistema. É regra da aplicação. Tá? Então, não há
não há nenhum prejuízo a ninguém nesse sentido. O nível de acesso do servidor continua igual. Tá? A comissão depois pode passar mais informações assim, acerca desse nível de acesso, se alguém quiser solicitar o acesso como gestor, qual vai ser o procedimento, se vai ser adotado ou não. Tá? Vou acessar como um servidor aqui. Ó. Então, vou logar. Entrei, já logou no meu plano de trabalho. Então, ele já me lista para o servidor aqui, ó. Mesmo menu que ele estava, estrutura hierárquica, as pessoas, plano de execução, histórico do plano de trabalho. Aqui tem os programas, tá, que eu estou participando, como é um ambiente de teste, tem vários. O plano de trabalho que eu tenho em execução está aqui. Se eu for no olhinho, eu vou para o programa. Se eu for nessa seta aqui, no olhinho, eu vou para o plano. Na seta, eu vou para o programa. Eu entrando no plano, tá? Vai abrir quadro Kanban, tá? Solicitações para me cadastrar e as informações, onde eu posso cadastrar informação, ou a minha chefia pode cadastrar alguma informação pertinente ali à execução desse plano. Alguma informação que seja importante ficar o registro no plano, não dentro de uma atividade, tá? Eu só vou retomar aqui, ó, o pessoal tomar cuidado na movimentação do Kanban, tá? Isso aqui... Eu não consigo mexer no quadro do servidor. Deixa eu ver. Já está avaliada. Isso, a atividade já está avaliada. Então, eu não consigo mexer nela. Porque quando arrasta no Kanban, por isso que eu vou retomar, arrasta no Kanban, ele calcula o tempo de execução da atividade, o tempo de início até o tempo de fim. Se eu arrastar duas atividades para o Kanban, dependente para o andamento ao mesmo tempo, e depois finalizar as duas, o tempo ele não vai considerar que elas estavam em paralelo, ele vai contar o tempo do primeiro dia que eu coloquei em andamento até o dia que eu coloquei em concluído. Ele calculou lá 200 horas. Aí ele pegou outro dia lá, colocou mais 200 horas. Então, ele vai somar que a minha execução aqui vai acabar sendo uma execução de 400 horas. Então, considera o tempo que tu parou para fazer. O Kanban, ele tem essa questão. Porém, lembrei, uma melhoria que veio agora nessa versão aqui, ó, que eu tinha que relatar para vocês. Eu não tenho aqui uma atividade que eu possa fazer. Deixa eu fazer aqui uma atividade. Pode adicionar uma atividade aqui. Oi. Deixa eu ver. Nova atividade. Aqui. Eu vou aprovar a atividade, tá? Então, o servidor enviou, a chefia que aprova. Quando a chefia envia, servidor que aprova. Sempre é necessário a participação do servidor nesses fluxos de aprovação. A chefia é um papel gestor do sistema, é um papel chefia. Não necessariamente precisa ser a chefia da unidade para o sistema aceitar. Para o programa, para o conceito do programa, sim, é a chefia que aprova. Mas uma pessoa com perfil gestor, ela consegue executar uma parte da operação. Enviou para aceite. A outra ponta, quem tem que aceitar é o servidor. Então, a gente sempre consegue ver no histórico aqui, ó. Tá? Ó, solicitações, ó. Solicitante, quem foi? Usuário servidor 2. Então, alguém com perfil de chefia, ou a chefia da unidade, ou um gestor, tem que entrar aqui e aprovar a atividade. De acordo. Observar que a gente não vai utilizar por padrão marcar este campo aqui. Ao marcar o ajuste de prazo, ele mexe na data final do plano, tá? Só quero incluir uma atividade nova. Eu quero só mostrar esse detalhe aqui, que acho que é a última parte que a gente tem. Que antes era permitido, agora não é mais. Aqui, ó. Então, eu pegava aqui, arrastava para cá, depois eu arrastava para cá. Agora, o sistema não deixa mais eu concluir uma atividade sem colocar o que eu fiz nela. Tá? Essa foi uma validação nova que veio, tá? Que é muito importante. Acabava que aconteceram algumas atividades que o pessoal só arrastava no Kanban e não registrava que atividade executou. Tem que entrar aqui na lista, clicar aqui e preencher a descrição da entrega. Entregue a funcionalidade conforme chamado.
Aí vamos lá no Kanban. Ele aceita que eu arraste a atividade para o fim. Mas observe, ele pega o data de início, data de fim e faz o cálculo de tempo dele lá para o tempo realizado naquela atividade. Ele pega a hora de início do Kanban, a data de fim do Kanban e calcula. Só que se eu colocar no primeiro dia útil do mês 3 ou 4 atividades, no último dia arrastar todas para concluído, ele não vai considerar esse tempo que foi paralelo. Então, ele vai contar o mesmo tempo em 2 ou 3 atividades. Tá? Aqui, ó, a apresentação do que mudou do sistema e das regras, tá? Foram essas aqui, tá? É a coluna nova de informações para o servidor e o quadro Kanban que não aceita mais o processo ali de arrastar uma atividade de andamento para concluído sem ela ter descrição. Na página inicial é o íconezinho lá do programa, tá? Para o usuário seriam essas alterações, usuário servidor. Tá? Jean, pode... A parte do sistema, das novas melhorias foram essas, tá? Tranquilo, então. Eu vou parar a gravação, então.